O que é mais importante, a performance ou o conteúdo? Leandro, olha, as duas coisas são muito importantes. Eu faço sempre analogia com as nossas aulas de faculdade, de escola. Nós sempre tivemos um professor, aquele que escreveu até um livro, que sabe muito do assunto, mas a gente não conseguia prestar atenção naquele conteúdo muito interessante, mas por conta da performance do professor. Era um professor ou mais desanimado, ou só falava e não interagia. Por outro lado, às vezes a gente tem um assunto muito denso, muito difícil, para mim, trigonometria, mas o professor era divertido, interagia bastante e me fazia prestar atenção naquele assunto. Ou seja, para sermos um bom comunicador, nós temos que ter equilíbrio entre o conteúdo e a performance. O verbal, que é o conteúdo, e o não verbal, que é essa forma de falar. Então, falando um pouco mais de conteúdo, hoje é essencial nós sabermos sobre o que estamos falando. Todo mundo quer produzir vídeo, todos querem dar depoimento, mas só vai ter sustentação nas redes aquele que criou uma linha mestra, que criou uma forma de se comunicar em cima de um conteúdo que ele domina, nem que seja sobre aspectos da vida, pode ser um conteúdo motivacional, pode ser falar sobre o seu dia a dia, mas ele tem que falar daquilo com pertinência. Mais ainda, se ele estiver falando alguma questão técnica sobre a sua área, sobre o seu negócio, vai cair por terra a pessoa que não tiver conteúdo. Porque nós somos espertos, nós podemos não entender profundamente sobre um assunto, mas nós sabemos analisar quem entende daquele assunto e vai me prender a atenção para aprender com ele. Então, montar um bom roteiro do seu conteúdo é essencial. Não é porque ele está na sua mente que você, na frente de um vídeo, vai falar facilmente sobre aquilo. Tem a câmera, tem o comece e para a gravação, tem a gente começar a se perder no assunto. Gravar um vídeo não é uma conversa. Uma conversa, um assunto leva ao outro, que leva ao terceiro, que vai fazer voltar no primeiro e tudo bem. Não, vídeo tem que ter começo, meio e fim. Portanto, a linha mestra em termos de conteúdo é construir um bom roteiro. Construído esse bom roteiro, a gente vai optar como vou gravar esse vídeo. Tem algumas formas e algumas são preferenciais para umas pessoas, outras para as outras. Eu, nas minhas consultorias, acompanho muito a preferência das pessoas. No entanto, algumas preferências têm risco. Escrever o roteiro, o texto inteiro, é maravilhoso. Você vai pôr no teleprompter e você não vai esquecer nada. Estarão ali todos os números, dados, fatos, uma sequência lógica coerente. No entanto, é muito difícil falar para um vídeo lendo sem que aquilo pareça artificial. A leitura não é tão natural assim. Então, logo as pessoas vão perceber que você está lendo e isso pode cair em descrédito o seu conteúdo, porque não é uma pessoa que entende, é uma pessoa que lê sobre aquilo, né? Então, algumas pessoas na nossa consultoria optam por dizer: vou falar sobre comunicação assertiva. Ótimo. O quê? Eu vou falar o que vier à mente. Arriscadíssimo. Vai ficar super natural, mas pode ser que ao final do seu vídeo você veja que não teve essa linha mestra, porque você estava falando sobre comunicação assertiva na liderança, daqui a pouco você já foi falar comunicação assertiva na sua casa, daqui a pouco você já foi falar sobre um terceiro aspecto e o vídeo perde, então, a coesão e a coerência, que são coisas importantes para fechar o raciocínio. O que a gente aconselha? Crie um roteiro, pelo menos com 4 pilares: a introdução, uma problemática, depois o conteúdo, que é a solução, e o fechamento. Em cada um desses 4 pontos, eleja tópicos que você vai falar. E aí você pode ter esse roteiro com palavras-chave, com frases-chave, com situações. Nesse tópico eu vou contar tal história, nesse eu vou fazer 3 perguntas, esse eu vou dividir em 3 pilares.
o roteiro vai ganhando uma estrutura lógica, vai ganhando uma estrutura na sua mente e vai ser muito mais difícil você se perder. Portanto, vai ficar mais natural e com começo, meio e fim muito mais estruturado. E aí vai ficar mais claro para a pessoa que te assiste o que é que ela ganhou ao final daquele vídeo. Dá para dividir em várias formas. Essas 4 divisões são as básicas que eu trouxe dessa vez. A gente, numa outra oportunidade, pode falar de outras formas de dividir nosso conteúdo.